A paz do Senhor, estamos nesse momento para mais uma reflexão bíblica através da Rede Brasil de Comunicações, o canal 14, o canal que você já conhece e que ama de coração. Agradecendo também a Deus e ao pastor da igreja, o nosso pastor presidente Ailton José Alves, pela oportunidade de poder estar refletindo com os amados um texto bíblico. Convidamos a abrirem as Bíblias no livro dos Juízes de Israel, em seu capítulo de número 6, versículo de número 11, ao qual a palavra de Deus nos diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Acabamos de ler alguns versículos inseridos na palavra de Deus, no livro dos Juízes, período esse que não havia rei em Israel. A Bíblia vai nos mostrar no livro de Josué a conquista da terra prometida, aquilo que Deus prometeu, e promessa de Deus é assim: Deus promete e consequentemente Deus cumpre com a promessa, e a conquista total através de Josué e posteriormente a Josué. Então o livro de Juízes é o livro de transição entre o governo teocrático, que era governado e regido por Deus, para o regime chamado monárquico, onde haviam reis que governavam e regiam o povo. Então o livro de Juízes aparece num período que aparentemente não se havia governantes dentro da terra de Israel, e assim o povo deliberadamente resolvia fazer aquilo que lhe achava melhor. Fato esse que ocasionava com a apostasia no meio do povo e o povo fazendo aquilo que queria. Então, diante da necessidade do próprio povo clamar e pedir por justiça e livramento da parte de Deus, Deus levantava, constituíam homens naturais em meio à sociedade de Israel, e Deus chamava para que ele julgasse a terra e que tirasse a opressão, a subjugação que sofria diante dos inimigos. Diante do cenário de Israel, encontramos no capítulo 6 do livro de Juízes um homem por nome de Gideão. A palavra Gideão, seu significado quer dizer lenhador ou cortador. Vai ser através deste simples e humilde homem de que Deus ele vai cortar a opressão que os midianitas eles exerciam sobre a nação e o povo de Israel. A Bíblia vai dizer que no período de Gideão, a terra de Israel estava empobrecida, porque tudo aquilo que plantava, vez por outra, os midianitas subiam até Israel e assim saqueavam, escolhiam tudo que tinham de melhor e assim levavam para a terra de Midian. Diante deste cenário de empobrecimento, de opressão e de julgo opressor do inimigo, os israelitas, com um coração piedosos, com um sentimento de justiça, vão clamar a Deus e vão pedir para que Deus o livrasse daquela opressão. E como sabemos que Deus ele não rejeita a oração de ninguém, e quando nós oramos, sempre teremos a resposta da parte de Deus, Deus resolve responder a oração através de Gideão para cortar a opressão. Só que o cenário ele era caótico. Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar, de uma forma que sabemos que o trigo ele não é trabalhado no lagar, senão na eira. O lagar era local de estar pisando uva para a fabricação do suco, para extrair o suco da uva. Mas a opressão, o empobrecimento
E o terror que era praticado pelos midianitas fazia com que Gideão, para proteger o seu alimento, a sua alimentação, o sustento da sua casa, estivesse escondido dos midianitas, num local que não era o adequado para exercer e executar aquela atividade, para que os midianitas não descobrissem assim e saqueassem mais uma vez aquilo que ele tinha. Gideão estava escondido diante dos olhos dos midianitas, porém, não estava escondido diante dos olhos de Deus. Deus, ele tudo enxerga e Deus tudo ele vê. Então ele vê o esforço que Gideão estava fazendo. Ele conhecia o coração de Gideão. Ele conhecia o caráter de Gideão. E sabia que podia contar com Gideão para uma grande obra, ao qual o chamaria. Então, a Bíblia vai dizer que o anjo fica observando enquanto ele trabalha. Embora Gideão estava trabalhando, mas ele estava com um sentimento no coração de que a qualquer momento o inimigo podia vir lhe saquear, mesmo escondido. Só que ele não esperava receber uma visita proveniente da parte de Deus para encorajar a sua força, afinal a opressão era grande. Quem sabe ele não tinha nem mais esperança e as suas forças se esvaindo a cada dia que passava. Mas naquele dia o anjo do Senhor disse a ele: vai nesta tua força, varão valoroso. Ele, como um varão valoroso, ele vai olhar ao seu redor e vai perceber de que ele podia ter um valor, mas o cenário ao seu redor não era nada favorável. Não tinha nada, nenhum prognóstico, nada no horizonte que dizia que as coisas iriam mudar. Só que depois da visita do anjo do Senhor, animando a ele, a Bíblia vai nos dizer de que a história de Gideão, ela vai mudar. A tua história vai mudar. Assim como Deus mudou a história de Gideão. Gideão trabalhava escondido com medo da opressão do inimigo. Mas só aconteceu até onde Deus permitiu. Então Gideão, ele coloca dificuldades. E eu entendo que quanto mais difícil estiver, melhor fica para Deus fazer. Porque talvez se tiver fácil, alguém pode até dizer, foi as próprias forças de Gideão. Alguém pode dizer, foi a sua própria força que fez. Foi o seu próprio braço que executou. Então Deus adora quando está difícil. Gideão vai se lamuriar e vai perguntar se Deus ele era com ele, por que todo mal lhe sobreveio? O que era que foi contado das maravilhas que os seus pais fez ainda quando o povo saía de dentro do Egito? Era a esperança de Gideão sendo colocada à prova, mas Gideão, como um varão valoroso, ele coloca a dificuldade diante de Deus. E Deus resolve a dificuldade de Gideão. Deus muda a história de Gideão. Deus observa a Gideão.
E Deus vai dizer que vai usá-lo para destruir os midianitas, como se fosse apenas um homem. Era Deus dizendo a Gideão: eu vou te dar força, Gideão, e você vai cortar a opressão, e você vai vencer a dificuldade, vai expulsar o inimigo de dentro da terra de Israel. Neste dia, Deus, Ele te dá força para você cortar a dificuldade, porque o vento está soprando, mas Deus está te dando força para vencer a dificuldade. A chamada dele se executou em local que ninguém imaginava, mas Deus foi lá e encontrou Gideão. E ele está ali encontrando neste momento e está te vendo. Curve sua cabeça, por gentileza, e ore comigo neste momento, crendo de que você não estará esquecido. Os céus já estão entrando em ação. Deus já mandou a ordem e vai tirar esta opressão, porque Ele tem negócio na tua vida. Então ore comigo nesse momento. Senhor Deus, Pai, no nome do Teu Filho Jesus, estamos uma vez mais elevando os nossos pensamentos a Ti, Senhor, através deste canal de comunicação chamado Rede Brasil de Comunicação. Através deste programa, Senhor, reflexão bíblica que nos trata algumas personagens bíblicas, ao qual tiveram a sua peculiaridade contigo. Em meio à dificuldade, puderam vencer. E neste sentimento, Senhor, te apresentamos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo neste momento, que o Senhor possa estar fazendo uma visita e fazendo o sobrenatural, Senhor. Assim como chamasse a Gideão num local que não era o adequado, neste momento faça a visita na vida, Senhor, dos teus filhos. Abençoa este canal 14, abençoa o ministério da igreja, o nosso pastor presidente. Abençoe, Senhor, todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. Amém. Muito obrigado. Até o próximo Reflexão Bíblica. Deus abençoe.